Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz. Interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Meu nome é Dirce, eu tenho 30 anos e fui costureira a minha vida toda. O que aconteceu é que antes de eu completar 31, eu comecei a ter contato com uma loja de academia que fazia coisas, costurava as coisas para academia, colchonete, tornozeleira. E aí eu comecei a pegar encomendas grandes, né? E comecei a fazer contato, com outras lojas de academia e vi ali uma possibilidade de tirar mais do que aquilo que já me supria o necessário. Só que essas lojas era assim, você tinha que fazer a entrega das coisas, né? Não era aquilo assim, a mulher vem na sua casa e pede para arrumar um vestido e a mulher vem buscar. Eu tinha que ter essa parte da entrega. E às vezes um vizinho fazia para mim e teve umas outras vezes que ele começou a me dar o bolo e eu mesma que ia entregar. E ia de ônibus. E aí eu lembro que eu fiquei esperando esse vizinho levar uma encomenda que tinha que ser entregue no dia, porque no outro ia ter aulas novas e precisava, e uma pressão toda, e o vizinho não apareceu. Ele simplesmente foi viajar e deu uma desculpa, mas ele deu uma desculpa assim, muito em cima da hora, quando eu tinha outras coisas para costurar e precisava levar esses colchonetes. Fiquei com tanta raiva que eu não queria me queimar na academia. Então eu peguei sacolas e fui levar. E já era assim, pra fechar a academia, tipo assim, último horário da noite. E eles ficaram me esperando pra eu entregar isso, porque tinha que organizar tudo lá para 5 horas da manhã. Então, na volta, às vezes, quando tinha essas entregas que tinha esses problemas, eu ficava esperando o ônibus e às vezes conseguia pegar o ônibus no horário e às vezes tinha que esperar lá seus 30 minutos pro ônibus passar de novo. E eu lembro que foi nessa situação, então, que eu conheci o Amad. Ele estava andando de carro por ali. Eu não sei dizer se ele já sabia do meu caminho, já sabia que eu sempre estava naquele ponto, mas ele parou no ponto de ônibus com o carro e me ofereceu uma carona. E eu aceitei. Não conhecia ele de antes, mas eu estava numa situação assim de medo no ponto de ônibus, sabe? Escuro, sem ninguém, e foi exatamente isso que ele falou, e não deu problema nenhum, assim, essa primeira carona a gente foi em silêncio, mas ele ficou sabendo onde era a minha casa, né? Só que ao invés dele ir na minha casa, porque ele não pegou o meu contato nem nada, ele começou a passar no ponto de ônibus, e eu fiquei sabendo depois que ele passava vários dias, porque ele não sabia. Eu não tinha um dia certo, era bem alternado os dias da semana, né? Dependia das entregas. E as minhas entregas foram aumentando, não dava para eu ficar pagando gente para levar, e o pessoal era folgado, não ia buscar na minha casa. Então comecei a ir mais vezes nesse ponto de ônibus, nesse horário, e às vezes ele acertava o meu horário e às vezes não. Mas o importante é que quando ele passava por lá, eu tinha essa carona para voltar para casa. Até um momento que eu já fiquei acostumada de saber que ele ia passar lá para me pegar no ponto de ônibus, mesmo sem a gente ainda ter nenhum outro contato por telefone, nada. E teve um dia que até o ônibus passou e eu deixei de pegar porque estava lotado, porque eu sabia dentro do meu coração que ele ia passar lá para me dar uma carona. Olha só que absurdo. E nós conversávamos muito sobre tudo dentro do carro, até que eu comecei a sentir tinha um cheiro ruim assim na boca dele, mas eu não sabia se era mau hálito ou se era alguma coisa que ele bebia e usava, porque era meio que mascarado com um cheiro de chiclete, de bala, e depois ele começou a colocar mais perfume assim. É só um adendo. E aí eu lembro que em uma dessas idas, então, de carona, ele me ofereceu de ir até a casa dele. E eu já sabia, né, que ia rolar a coisa toda. E eu aceitei. Olha só que loucura, né? Eu pensando agora, assim, eu corri um risco muito grande. Chegando na casa dele, a questão, na verdade, foi que antes da gente se beijar e tal, a casa, ela era imunda. E quando eu falo imunda, é do chão ao teto.
O teto, ele tinha mais ou menos umas 2 camadas de bolor, do verde para o roxo. De, sei lá, se eu pegar uma espátula, eu consegui descascar, assim, de tanto tava. No chão, ele tinha rachados. E dentro dos rachados no chão, tinham camadas e camadas de comida. Sabe quando você come e vai caindo a comida? E aí vai, quase que os rachados estavam sendo acimentados, pela comida. E caía no chão, ou então que na embalagem mesmo de coisa, e que estava ali e ele não limpava. O sofá dele era assim, próximo, eu acho que de café com leite ou de chocolate, que ele derrubava, e aí eu não entendia, tipo, se é porque ele não limpava ou se porque manchava e ele não sabia limpar depois. Enfim, a casa era um terror. Só que foi à noite. Eu só vi mais tudo isso de manhã, porque assim, eu virei à noite lá com ele. Então a gente se relacionou no quarto. O quarto não era muito diferente disso, tá? Aquele colchão que é furado com cigarro. Gente, pilha de meia, pilha de roupa, tudo assim, dado nó. E eu nem percebi que nessa pilha de meia e de roupa tinha roupa de mulher também. No banheiro, quando eu fui tomar banho, aqueles frascos grandes de shampoo e condicionador, que a gente sabe que homem não compra, mas que estava ali, alimentado por mais água do que o produto. Então, só por isso que eu achei que era de homem e não percebi tanto, porque mulher não costuma completar com água para usar mais, né? Quem faz isso, na maioria das vezes, é homem. E eu nem sabia que ele era árabe. Eu não tinha nenhum interesse por isso. Ele falou Ahmad, eu simplesmente repeti o nome, mas eu não tinha conhecimento algum sobre isso. No chão da cozinha, já estava uma coisa assim mais preta no sentido de que quando você vai lavar a louça e o chão tá sujo, e aí cai água, e você começa a pisar naquela água, e aí o chão começa a misturar a sujeira do chão com a água e ficar com aquelas manchas, era praticamente isso. A geladeira, de manhã, ele pediu para eu abrir para ver se tinha alguma coisa pra gente tomar café, e assim, tinha ovos e ovos. Sabe quando quebra e aí escorre na geladeira e fica? Era ovo e feijão e tinha árvore assim meio que deitada. Quase uma arte surrealista de pintura dentro da geladeira dele. Eu podia detalhar muito mais a casa, mas eu acho que não é necessário, a gente tem que chegar no nível de desktop. Mesmo com tudo isso, eu gostei de ficar aqui. Então, se eu conseguir limpar, né, todo dia, ele tem. E eu voltei outros dias para limpar mais, lógico. Mas de limpar, mas também você está ajudando, porque também eu queria ficar com ele várias vezes. E essa constância dele me pegar no ponto de ônibus começou a aumentar. E a gente ainda não tinha o número um do outro. Teve uma vez que ele foi me pegar e ele estava muito calado e ele me deixou na minha casa, ele não me levou para casa dele, porque isso já era meio combinado, né, a partir depois que aconteceu. E aí eu achei estranho por falar com ele e ele disse que ia ter uma viagem rápida, que precisava resolver umas coisas, ficaria umas 2 ou 3 semanas longe. E aquilo me deu um aperto no coração, porque a gente não tinha firmado nada, mas eu estava acostumada, né? E aí ele pegou, então, nisso ele me deu o número do telefone dele pra gente ficar conversando online enquanto ele não voltava. Ele nunca me falou que era muçulmano, tinha regras para seguir, nada disso. Ele já estava me tratando como mulher dele, a gente era um casal. Isso intensificou com as conversas por chamada de vídeo e tal. E depois de uma semana ele falou que ia demorar muito para voltar. Talvez ele demorasse mais um mês. E que então ele tinha deixado uma chave em um cantinho lá no tapete da casa dele
se eu pudesse ir lá, dar uma olhada, dar uma limpada, se eu fizesse por também na casa, a casa estaria aberta para mim. Então, eu já me sentia como uma parceira dele. O que eu não poderia imaginar que essa casa ela tinha câmeras, então tudo que eu fazia ali, principalmente no banheiro e no quarto, estavam sendo já observados por ele ou para quem ele mandasse, que talvez já estivesse até avaliando o meu perfil e eu não sabia. Eu tive um pesadelo em uma das noites que eu fiquei lá. E aí eu percebi que tinha alguma coisa de estranha na parte de abrir da maçaneta que tinha no guarda-roupa do quarto. E aí eu descobri, né, um vãozinho numa câmerazinha lá. E quando eu mostrei para ele, ele fez cara de pavor, ele ficou preocupado e muito bravo no sentido de que alguém estava gravando isso. Eu tenho que falar com o locatário, que absurdo. Foi aquela conclusão toda, né? Mas, na verdade, quem estava usando isso o tempo inteiro era ele. E aí ele começou assim a falar que era melhor então eu não ficar na casa dele, porque ele não tinha noção da onde podia ou não ter câmera. Mas lógico, ele só falou isso depois de uma semana que eu fiquei lá, porque eu descobri as câmeras, né? E uma semana foi tempo suficiente para ele ter na câmera tomando banho, trocando de roupa, entre coisa. E aí passou então esse tempo, depois ele voltou e deu uma olhada na casa inteira e foi aí que ele descobriu as outras câmeras. Na verdade, ele não descobriu, ele já sabia onde estava. Mas assim, nossa, que absurdo, tem no banheiro, até eu fui gravado. E aí aconteceu mais uma coisa estranha. Apareceu uma mulher lá e eu lembro que era eu que tinha atendido a mulher. E ela começou a chorar muito quando me viu, assim, ela chorava, 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 chorava. E falava assim, você é a próxima, então, você tem que saber o que ele vai fazer com você. E você não pode ficar aqui. Você está sendo enganada. E você vai acabar com a sua vida. Ela foi falando isso alto, assim, em tom de que estava numa crise de um susto. Nisso, ele foi chegando e foi tentando silenciar ela sobre o que ela estava falando. É um absurdo eu falar tudo isso aqui, né, e não ver como um sinal. Mas, na época, eu não sei como, ele fez transparecer de um jeito que a mulher realmente estava louca. E acho que por ela estar em surto, eu também achei. E pela reação que ela teve, que não foi assim, me contar o que tinha acontecido com ela, e nem ter ido pra cima para brigar com ele quando ele apareceu. Quando ele apareceu, ela agarrou o joelho dele, ajoelhava assim, e falava, pelo amor de Deus, volta comigo. Eu sei que eu fiz as coisas erradas, mas eu posso aceitar do jeito que você quer. Não fica com ela, não me troca. Esse é o homem da minha vida. E chegou assim, sabe, além de agarrar os joelhos dele, de ir beijando assim, até os pés. Então parecia que ela estava desesperada para ter ele de volta. E que comigo ela estava numa outra personalidade, que ela estava falando mal dele para que eu fugisse de uma situação que quando ele apareceu ela queria ficar. Então ele era uma pessoa boa. Entendeu por que que eu caí na de que ela estava sendo assaltada? Pelas ações que ela teve e pelo modo calmo com que ele me explicou tudo e o modo calmo que ele agiu com essa mulher, né? Ele não foi agressivo, ele não falou alto, ele tirou ela dos joelhos, fez ela sentar, deu água com açúcar, conversou com ela na minha frente e em nenhum momento ela falou nada que pudesse me levantar uma antena de que ele estava errada na situação. Pelo contrário, ele acalmava ela e trazia ali um equilíbrio que a mulher não tinha.
Então me deu a entender que o errado da história era ele. Quando a mulher foi embora e tal, se eu pedi uma explicação para ele disse que ele não queria conversar sobre isso, porque era um assunto muito pesado que ele tinha passado. Toda vez que ele tocava no assunto, dava muitos gatilhos, então ele não poderia me dar detalhes, mas para eu me sentir segura, ele contaria no tempo dele. Só que ele falou isso e aí ele já mudou de assunto. Nós fomos fazer outras coisas e ele não me explicou o que realmente tinha acontecido com aquela mulher. A mulher, depois que ele acalmou, a mulher foi embora. Como se, desculpa aí, juro pra vocês. E então, à noite eu fiquei muito curiosa e eu resolvi mexer no celular dele. E eu não sabia que ele estava observando. Pra mim, ele estava dormindo. Então eu mexi no celular dele de madrugada. E aí, quando ele acordou, depois de um tempo, ele pediu pra gente sentar no sofá e conversar. E aí ele falou: Olha, eu sei que você mexeu no meu celular. E eu não vou brigar com você por causa disso. Porque eu acho que se você fez isso, você tá insegura e em dúvida com alguma coisa. E se eu deixei você insegura e em dúvida, é obrigação minha que você se sinta confiante do meu lado. Então me fala, por favor, o que tá te fazendo ficar insegura desse jeito? E aí eu lembrei ele que era da situação que ele não tinha explicado. Então ele resolveu me explicar para que eu ficasse tranquila. E aí ele virou e falou que era um relacionamento muito impulsivo que ele teve, muito intenso, e que ela acabou engravidando. Até hoje ele não sabe se isso é verdade ou não, porque nenhum exame foi mostrado para ele. Mas ele acredita que ela não mentiria. E aí, depois de um mês deles, tipo, quase para se formar uma família, ela disse que tinha interrompido essa gravidez. E aí ele não conseguia mais olhar para a cara dela, porque ele jamais aceitaria de perder de não ter um filho dessa forma. Então ele falou para ela que não conseguia mais olhar para a cara dela, não seria mais possível eles se relacionarem. E aí por isso que ficou esse surto, que ela sempre aparece desse jeito, porque ela também não se perdoa pelo que fez e acha que algum dia ele vai perdoar para que eles possam voltar e ficar juntos. E aí, resumindo bem, a gente começou a namorar. Mas era um namoro no Brasil e aos poucos ele foi indo para a questão de que eu quero casar. Quando ele falou abertamente de casar comigo, aí ele resolveu explicar que se ele fosse casar não seria no Brasil, seria onde a família dele estava, que era na Espanha. Apesar disso, eles não deixaram os costumes árabes, então ele era muçulmano, eu ia ter que me converter, não por tanto decote, várias coisas, né, que ele começou a me explicar. E que aí eu já estava apaixonada. E aí eu já tinha entendido, aquele cheiro, né, que eu disse que era estranho na boca, e que ele usava bala e tal, porque ele usava, aquela substância, né, a verdinha, e às vezes bebia algumas coisas também. Às vezes ele usava isso de forma exagerada. E aí ele usava a bala e o perfume para encobrir. Depois que eu fui para casa dele, que eu virei namorada dele, eu comecei a limpar a casa e a casa não voltou a ser a porqueira que era. O que me fez entender que ele só precisava de uma mulher, né? Ele só precisava de um toque feminino, de uma parceira, cuidasse dessas partes. E conforme eu fui cuidando da casa, ele também parou de usar tanto a verdinha. Ele foi, não sei, se transformando em um homem mais sério, porque ele queria casar comigo. E ele disse que estava disposto, né, a ser o mais certo possível, porque eu também ia ter o lado lá de mudar várias coisas no meu comportamento para ser aceita pela família. Então ele disse que estava no Brasil, assim, só para na tentativa,
de trabalhar com algumas lojas aqui, e porque a família dele tinha firmas e contatos abertos aqui, e ele era o que sabia melhor falar português, mesmo sendo muito parecido com o espanhol. Então, por ser o mais velho, ele foi o escolhido para vir aqui cuidar dessas coisas, mas que o objetivo dele era morar na Espanha. Isso eu estava aberta, então, a ir para lá, casar, ficar um tempo e depois voltar aqui para o Brasil. Para mim, aquilo foi um uau. Eu era apenas uma costureira, né? A única coisa que eu fiz foi pegar minha máquina de costura e levá-la para casa dele e continuar o meu trabalho normalmente. Ele também me disse que eu não precisaria mais trabalhar, que a família dele também tinha conexões que eu podia trabalhar e ganhar em euro, né? Que valeria assim, uma coisa, o que eu ganho no mês de costureira aqui, eu ganharia em um dia em euro lá na Espanha. Então seria um avanço para todos. Só que o comportamento dele no Brasil não era o comportamento de um muçulmano. Então a gente tinha relação, ele usava, não tinha lá as 3 orações, nunca pegou no Alcorão. Ele disse que essa transformação toda ia acontecer lá na Espanha. Fui com ele para a Espanha, cheguei a conhecer a família dele, que era assim, todo mundo muito fechado, né? Eu só falava mais mesmo com a mãe. E lá a gente tinha que ficar em lugares separados. Não tinha contato nenhum como casal, mesmo a Espanha sendo um lugar totalmente livre, né? Tanto para homens quanto para mulheres, eles ainda queriam, né, viver essa parte tradicional da coisa. E o que foi acontecendo foi que eu fui tendo sintomas e sensações estranhas lá, até organizar todo pro casamento. Mas eu não me dei conta que poderia ser algo. Eu achei que era mudança de fuso, clima, alimentação, ansiedade, né? Então eu tinha muito sono, lógico, horários diferentes, cansaço por causa de ter muito sono. Eram coisas normais para mim. E aí ele organizou assim tudo pra gente casar. Mas era todo mundo muito rígido. A mãe dele não sorria, dizia que não podia olhar para as pessoas na rua, se sorrir, né, ou se parecer simpática. Já queria dizer que eu estava dando abertura para qualquer homem querer fazer alguma coisa comigo. As vestimentas lá pioraram, mesmo sendo na Espanha, o que eu achei um absurdo, porque ninguém se vestia daquele jeito. Tudo era muito rígido. E aí, eu só me dei conta, poderia ter algum problema na saúde, quando eu comecei a vomitar. Isso já tinha dado um mês que eu tava lá. E aí também tinha o tempo pra casar, né? Eu não sei muito bem o que que foi, porque apareceu assim nas redes sociais, um negócio de gravidez que eu me toquei. Que no Brasil, né, a gente não tava fazendo nada protegido. Que eu nem pensei nisso. Que, nossa, será que eu podia estar grávida? Foi um dia que eu comecei a vomitar e eu não parava. Sei lá, por desencargo de consciência, eu fui atrás de fazer um teste. E eu acabei descobrindo que eu estava grávida. E eu achei que essa notícia ia ser, assim, meu Deus, que legal, a Maduliar. Ela tá grávida, vamos casar mais rápido. Eu quero meu filho e tal. Só que eu fiz toda uma surpresa, assim, porém toda uma surpresa pra contar pra ele. Ele reagiu assustado e espantado e falou assim: Mas como é que eu vou saber se esse filho é meu? Eu não sabia onde enfiar a cara. Assim, né? A gente tá tanto tempo junto. Ele, Alice, de quanto tempo você tá? E a gente não tinha nada certo. Você podia sair com outras pessoas. Começou a falar umas coisas que não tinha sentido nenhum. E eu fui ficando triste, triste, triste. E ele falou, e agora a gente tem um problema sério, porque o casamento tá todo organizado. Eu já gastei um dinheiro muito grande com isso. E eu não sei como é que eu vou resolver. Eu vou deixar isso na mão da minha mãe, do meu pai, porque agora eu já não tenho como te salvar.
falou assim, eu não tenho como te salvar, eu fiquei pensando, o que que tá falando, cara? Eu tô grávida de você. Então, primeiro, ele não acreditava que o filho era dele. E segundo, eu não tava entendendo. Até que eu lembro que ele falou pra eu ficar no quarto, que ele ia conversar com os pais dele. E aí, quando eu fui tentar sair do quarto, a porta tava trancada. Depois de um tempo só, né? E aí eu chamei por ele foi até a porta, não abriu a porta, mas disse que depois voltava pra conversar. E eu ali desesperada, porque naquele quarto, né, eu deixei a bolsa na sala, tudo. Então, assim, eu tava sem nada, sem celular, sem nada. E aí, quando ele abriu, ele simplesmente virou e falou que ele não tinha mais controle sobre mim ali, que agora a família dele que ia decidir, que não se é certo casar no Islã grávida, que por não saber se esse filho era meu, então eu não poderia mais ficar ali, que ele não iria mais casar comigo. E que ele tinha gastado muito entre a viagem, o casamento, que ia ser de primeira. Me mostrou as fotos, me mostrou os recibos de tudo que ele já tinha comprado, né? Que enquanto a gente tava lá, viu vestido, viu tudo. Para um casamento assim, gigante. Então, que ele já tinha gastado muito dinheiro e que agora, como eu tinha engravidado naquela situação, eu teria que arcar, eu teria que devolver esse dinheiro para ele. E desse modo, então, eu iria trabalhar para eles. Que eu jamais poderia sair dali, porque se eu contasse ou se alguém descobrisse, né, que eu iria casar com ele e engravidei antes, a honra dele seria queimada. Primeiro, porque não se sabia se o filho era dele, e segundo, porque ele, se mesmo que fosse, ele me tocou antes de casar. Então eu era uma impura, eu era uma jogada aos ventos e que agora eu iria ter que pagar por isso. Eu não tinha noção do grau da coisa que ele estava falando. A família dele resolveu que o melhor era me vender para o tráfico, que assim eu pagaria, né, com esse valor tudo que tinha acontecido e ninguém saberia de um possível bastardo ou de um possível erro do filho. Então, o que eles fizeram foram me jogar em uma dessas casas da noite, na Espanha, onde a maioria das mulheres eram imigrantes, estavam lá para pagar algum tipo de dívida, através da prosti. E ainda dizia que não ia suprir o valor, porque em algum momento eles iam descobrir que eu estava grávida e aí eu já não valeria tanto, né? Porque a mulher sempre tem que estar pronta ali para ter vários clientes. E eu ia passar mal, ia ter vários sintomas, mas que até eles descobrirem, eles já teriam se desfeito de mim, eu já estaria nessa situação. Eu sei que eu cheguei em uma dessas casas pela porta dos fundos e eu só via mulheres com como se fossem camisas, vestidos assim transparentes, sem nada por baixo, umas botas grandes, muito cheiro de cigarro, muito cheiro de bebida. E eu desesperada com aquela situação, e uma mulher me puxando e me levando para um quarto, e eu ficando ali sem saber o que fazer, sem documento, pensando no meu filho e tudo. Eu não tinha o que fazer. Quando eu começava a contar a minha história para as pessoas ali, né? Seja para as outras meninas ou até para a mulher, para ela me deixar ir embora, elas riam, falavam que era coisa de novela, que nunca uma pessoa cairia nisso. Se eu caía, porque eu tinha uma falta de inteligência absurda e que elas já tinham recebido muito pouco por mim e que eu tinha que fazer o que fosse mandado. E eu estava tão perdida que a primeira coisa que eu pudesse me apoiar nessa situação, eu me apoiei. Meu medo era elas descobrirem a minha gravidez e pedir para, né, encerrar isso, para que eu lucrasse mais. Ou então, sei lá, me descartasse, né, me desviver. Eu não sei o que podia acontecer. Então, eu passei enjoo, sair líquido vermelho, tudo, em silêncio, com muito medo.
da barriga crescer. Então eu silenciava tudo, que ninguém podia descobrir o meu verdadeiro estado ali. E isso durou o quê? Um mês. Até eu conhecer um homem nesse lugar, que assim, ele me trazia comida, roupa, perfume, tudo. E aí, você, nossa, confiou rápido no homem. Não, gente, era assim, foi a única coisa que eu olhei e falei, nossa, eu posso sair daqui por isso, sabe? De repente, se ele gostar de mim, enfim. Eu sei que um dia, de desespero, que ele foi lá, né, fazer as coisas por mim, óbvio, em troca do que eu fazia pra ele. Eu comecei a chorar, tinha rezado muito antes e comecei a contar o que tinha acontecido comigo pra ele. E a falar que eu estava nessa situação. E aí esse homem disse que poderia me tirar dessa situação. Que ele não só me assumiria, como assumiria o meu filho. Quando ele falou isso, eu desmoronei. Porque não tinha saída naquele lugar. Aí ficou um alerta, né? Muitos estrangeiros não são aceitos pelas próprias estrangeiras para terem filhos. Eles têm o pensamento de usar essa criança depois. Então, tome muito cuidado quando um estrangeiro do nada fala: não tem problema que você tá grávida, ou não tem problema que você tem filhas, que eu vou cuidar de vocês dois. Porque nem sempre é assim. Eu achei que eu tava vivendo um sonho quando esse homem falou isso. E eu não sei qual foi a negociação que ele fez para me tirar de lá. Porque parece que só de avisar que eu estava grávida, eu já não tinha mais tanto valor. Então, qualquer valor que elas recebessem acima disso, já era melhor do que ficar lá cuidando de uma mulher que ainda ia ter que parir, né? Ia ser todo um custo muito alto. Então, eu não sei muito bem quanto é que ele pagou, que ele deixou de pagar, mas o Estevam, ele me tirou dessa situação e ele me levou para casa deles. Me deu assim de tudo. Cheguei na casa dele e eu não acreditava, né? E o meu desespero era, eu queria ir atrás de refazer os meus documentos, de ter meu passaporte, de estar bem ali para ter a criança, para ter a minha independência. Porque eu achei muito bonito tudo que ele fez, mas eu tinha medo do que ele queria com isso. E não deu outra, né? Ele cuidou muito bem de mim até eu ter a minha pequena. Só que depois disso, ele foi ficando autoritário e desfazendo de mim no sentido de: olha de onde eu te tirei, olha de onde você veio, você tem que me obedecer, você me deve, você não é nada, se você é alguma coisa aqui, é graças a mim. Então, depois que ele registrou a menina, depois que ele, né, fez tudo por mim, aquela coisa, aí ele resolveu, né, fez meus documentos, meu passaporte, tudo e tal. Foi enrolando, né? Ele só fez isso depois de estar ali tudo registrado, que a menina era filha dele, porque o que ele dizia era o seguinte: se você não tá bem aqui, você pode ir embora, mas a menina fica, porque eu sou o pai e você não pode fazer nada. Então, sei lá, às vezes eu virava e falava: não tem sabonete hoje, né? Usa um tipo de sabão em pedra, de sabão de coco, enfim, qualquer coisa que faça bolha e detergente, usa o que tem, entendeu? Não tem comida. No começo ela tomava a fórmula, né? A neném tem ali a fórmula, depois eu alimento ela com comida, eu já comi fora, você se vira. Eu não tinha mais nenhum tipo de valor. E eu não conseguia sair sozinha sem a minha filha, porque ele não dava a autorização para que ela pudesse ir embora comigo. Se eu quisesse ir embora, eu teria que ir sozinha. E o que acontece é que eu já estava com medo do que ele realmente queria. Será que ele queria só minha filha para dizer: eu tenho uma filha?
Ou será que ele, sei lá, ia usar ela de outra forma depois? Ia fazer algum mal pra ela? Porque se com a mãe dela ele estava fazendo isso, e ele não era o pai biológico, será que não aceitou fazer tudo isso porque depois lucrar, com uma menina nova, com certeza ele ia lucrar muito mais do que ele investiu em mim, né, dependendo de como ele usasse isso. Então muitas coisas passavam pela minha cabeça, porque ele começou a me maltratar a um limite, assim, de nenhum ser humano suportar, porque ele queria que eu fosse embora para ele ficar com a minha filha, que, já que ele registrou, era filha dele também. A minha cabeça, ela começou a passar por um turbilhão de pensamentos de que talvez tudo isso fosse parte de uma máfia, né? E que desde a mulher que aceitou me dar e que desde lá do Amad isso já fosse programado. E mesmo a mulher que aceitou que eu fosse embora do bordel em menos de um mês com o espanhol, eu já tinha na cabeça que talvez ia lucrar com isso de uma forma melhor depois se tivesse a minha filha e que ele talvez estivesse esperando a minha filha crescer para fazer isso e que ele só tinha então até os 18 anos para conseguir que eu fosse embora daquele lugar para usar a menina de alguma forma. A minha cabeça, ela virou um nó para coisas negativas. Então eu tinha muito medo de onde que isso ia dar. Ele começou a ter comportamentos estranhos, sabe? De querer ficar só com a minha filha, ou de falar que ele não cuidava, né, de nada meu. Então, alguns dentes meus começaram a ter um tártaro que amolecia na gengiva, até cárie mesmo e tal, e dele falar, olha, então vamos arrancar esse aqui, vamos arrancar esse dente aqui, porque eu não vou cuidar disso. Vamos trocar, então, fazer umas brincadeiras do tipo, você tá trocando os seus dentes pela sua filha, porque você podia ir pro Brasil, você podia trabalhar, você podia se cuidar lá, porque na Espanha ele não deixava, você podia ser livre e estar com seus dentes, mas aqui eu mesmo vou ter que arrancar, tirar, o amoleceu vai cair. Olha, já foi um, olha, já foi dois. Tudo isso por causa da sua filha. Pra vocês entenderem o terror. Ele sabia que eu não ia aguentar até os 18 anos, sabe? O que era daí pra pior as coisas que ele fazia. Então eu sem alimentação, doente, com inflamação na gengiva, nos dentes, com a dor de tirar na própria casa, eu não ia aguentar muito tempo, né? Ou eu ia ir no hospital, enfim, de alguma forma ele ia conseguir me tirar do contato da minha filha. O que eu posso falar pra vocês é que foi só oração, tá? Porque assim, eu tinha medo de contar pra alguém, eu sabia do controle dele, e tudo eu tinha medo de perder minha filha, qualquer coisa que eu fizesse, né? Ele tinha, lembra dos vídeos da casa? Lá da frente do Amad? Ele tinha como? Ele tinha vídeos meus na casa noturna. Então ele tinha tudo contra mim, entendeu? Pra provar que ele tinha mais condições e uma vida equilibrada, diferente da minha, pra ficar com a minha filha na Espanha, que é o que vale. E aí eu acho que só posso dizer pra vocês que foi oração. Oração e uma comida estragada. Eu não sei muito bem se a comida estava estragada, o que que tinha na comida. Eu sei que um dia ele resolveu sair à noite e me trancou. E ele me trancava num quarto, trancava a menina no outro, e comeu fora, não sei muito bem. Chegando em casa, comeu uma coisa em casa também, que eu não tinha visto quanto tempo que estava na geladeira. Eu sei que a partir daí ele começou a passar muito mal. E não sei se pelo que ele comeu fora ou pelo que ele comeu dentro de casa, ele começou a ter um tipo de convulsão. E eu poderia ter chamado a polícia. Eu poderia ter chamado a ambulância. Mas eu não fiz. O modo que eu tô aqui agora, tentando contar pra vocês.
Foi o modo que eu fiquei vendo ele ter convulsão. Parecia que era sinal de Deus, que era a minha esperança renascer, que era a minha vida se refazendo a cada falta de ar, convulsão que ele tinha. O que eu posso dizer é que ele desviveu na sala. Eu chamei a Ju, mas já era tarde. Bom, gente, essa história ela vai acabar assim, desse jeito. A gente sabe que ela conseguiu ficar junto com a filha, mas a gente não tem informações direito do que foi essa comida, do que deixou de ser, do que ele passou ou não passou, né? Assim que começou a história, que eu comecei a escutar a história, o que me pegou muito foi a questão da carona. Meu Deus, como que ela aceita uma carona? Como se naquela carona fosse acontecer o pior, né? E por não acontecer o pior, ela foi dando corda para uma situação que já no primeiro momento poderia ser um alerta de perigo e depois virou essa bola de neve que virou. Então, um alerta que eu queria deixar aqui, as histórias de tráfico elas não sobem muito no meu canal, infelizmente, porque eu recebo muita coisa e eu queria, né, colocar aqui, mas eu não sei. Os temas do canal que sobem são só situações bizarras em sentido de relação, né, de ter relação. Não que não sejam histórias boas, mas eu acho que essas também são importantes. E queria que vocês clicassem mais, né? Porque a história ela só sobe se o maior número de seguidores do meu canal clicarem. E por que eu tô falando sobre isso? Porque é um alerta muito importante, né? Essa questão de filhos, de ter filho com estrangeiro, mas aí também tem a questão do golpe aí, que é eu assumo seus filhos, né? Às vezes a brasileira tá aqui com as crianças, nenhum homem me quer porque eu não tenho filho e tal, e aí vem o gringo salvador. Eu te abraço com seus filhos, eu registro os seus filhos, né? É um alerta, é uma coisa que a gente tem que ficar aí entre muitas coisas das camadas da história, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, né? Porque nem sempre esse estrangeiro, ele vai registrar o seu filho para uma coisa boa. Eu não tenho a capacidade de ficar observando os sinais, avaliando e tal, para ver se o que esse cara vai fazer com meu filho vai ser bom ou não, né? Eu não teria essa abertura, eu já cortaria de vez, por tudo que eu já escutei aqui no canal. É só a minha opinião, sei que tem mulheres aí com filho que deu certo com estrangeiros, mas é muito importante a gente deixar esse alerta aqui. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.